Aqui com a gente a escritora Clotilde Chaparro. Ela está lançando o livro As Gêmeas este mês. E a renda será revertida para a Casa São José, no Varjão, que oferece cursos profissionalizantes para populações carentes. Além disso, um dos livros dela vai virar filme. Boa tarde, Clotilde. Como vai? Boa tarde. Como vai você, minha jovem? Tudo bem? Conta pra gente qual é a história desse livro As Gêmeas, que vai ser lançado agora no dia 21 de agosto. A história das gêmeas, elas são univitelinas separadas no nascimento. E uma vai viver na classe média alta, outra na extrema pobreza. Então, eu tento mostrar os problemas que existem na classe média alta, os medos, as angústias, os sofrimentos, e, evidentemente, na extrema pobreza também há inclusive muita violência, né? E preconceito. Então, tudo isso eu tento mostrar. E elas são filhas de uma executiva casada com um psicopata. Que coisa mais complicada. Essa história da psicopatia, você aborda isso também num livro que mostra a realidade social, a diferença da realidade social. Você também trata, então, um assunto ainda mais denso, que é essa questão da doença mental. Como que você aborda isso? É porque eu faço também consultoria jurídica e eu atendi uma pessoa que ela me contou a história dela e eu pensei assim, meu Deus do céu, esse homem é um psicopata. E eu vi que eu cheguei para uma amiga minha que é psicóloga e falei assim, como que você classifica um homem como psicopata? Ela disse assim, tem a tabela de Harry. Aí ela me deu essa tabela e eu construí novamente, eu já estava terminando o livro, eu construí novamente o personagem do pai das gêmeas como um psicopata. Com base, então, nessa experiência que a senhora conheceu. Não, nessa tabela, que é uma tabela de psicologia, né? Agora, toda a renda da venda desse livro que vai ser lançado, a senhora vai fazer uma doação. Por que fazer essa ação? A senhora costuma fazer isso? Costumo. Todos os meus livros, normalmente, eu faço em benefício da Casa São José do Varjão. Porque a casa é uma entidade que ela faz cursos profissionalizantes para pessoas carentes. Porque dar comida, dar roupa, é muito importante, mas eu acho que é muito mais significativo para os carentes, né? Para as pessoas carentes, ela mudar. Então, se ele é analfabeto, ele passa a ser alfabetizado, tem cursos de inglês, de informática, e 2 cursos que a igreja considera muito importantes. Os 2 cursos são corte e costura e salgadinho. Por quê? Porque a mãe ela tem a sua subsistência financeira, né? E ela toma conta dos filhos. Ela dá assistência às crianças, que isso é importantíssimo, né? Muito importante, né? Agora, conta um pouquinho da sua carreira. A senhora começou a escrever há pouco tempo. A senhora é advogada ou sempre escreveu? Quando era pequena, o meu pai, vendo minhas redações, ele achou que eu tinha o dom de escrever. E ele começou a me incentivar. E aos 11 anos, eu sou nascida na cidade de São Paulo, eu participei de um curso, aos 11 anos, eu sou nascida na cidade de São Paulo, eu participei de um concurso, e mirim, evidentemente, e ganhei. E depois, aos 17, também. Mas aí a senhora parou de escrever? Parei, porque eu achava importante entrar na faculdade, eu fiz Direito na USP, e queria namorar, queria passear. A gente tem a cabecinha da gente e vai para o outro lado. Depois, mas sempre a literatura, eu sempre em férias, assim, eu escrevi um conto, eu sempre voltava para a literatura. E quando A senhora voltava para a literatura. E aí a senhora resolveu voltar a escrever depois que se aposentou? Eu comecei a escrever e eu escrevi o Duzinda, porque a história da Duzinda... Não, mas antes de falar desse livro, me conta como que surgiu isso de voltar a escrever. A senhora aposentou e resolveu Exatamente, eu comecei a escrever? escrever um livro e sem conhecer ninguém na literatura de Brasília, porque eu cheguei aqui em 80, e sem conhecer ninguém da Secretaria de Cultura, eu ganhei o prêmio do FAC. E aí me abriram as portas para a mídia.
E aí eu fui indo. E o primeiro livro foi do Zinda, então? Foi do Zinda. Que vai virar um filme. Então, conta um pouquinho da história dessa obra. Eu, inclusive, o primeiro romance que eu quis escrever foi o do Zinda, porque essa história foi tão importante que eu saí em 80 e ela morreu na década de 30. E as pessoas ainda lembraram da história da Duzinda. Então eu disse assim, isso é uma história forte, e é mesmo. Qual é a história? Você fala de violência, é isso? Ela sofre violência moral do marido, da família do marido e da sua própria família. Ela é rejeitada. Então, porque quem sofre a violência moral, minha jovem, tem autoestima baixa. Ela está com a autoestima muito baixa. Aí ela aceita tudo. Ela virou uma empregada doméstica de uma família de operários, quando o pai dela tinha uma venda, que na época ela tinha um determinado status, né, entende? E ela virou empregada doméstica. E esse caso, eu já tive em feiras internacionais, e já teve gente na Europa, no interior da França, e gente do Caribe, que me dizia assim, a senhora conheceu a fulana, porque a história é igualzinha dela, entende? É uma coisa que infelizmente se repete, é um ciclo da vida da mulher abusada, né? Quando tem autoestima baixa, porque normalmente ela não tem apoio de ninguém. Então, quando ela não tem apoio de ninguém, a autoestima dela vai indo, e abaixa, né? E como que isso vai virar um filme? De onde surgiu essa oportunidade? Eu tive a oportunidade de conhecer um diretor de São Paulo, e eu dei meu livro. No começo ele olhou assim, mas de repente ele começou a ler, e ele começou a se entusiasmar. Tanto é que ele fez o projeto, agora ele já fez até todo o roteiro inteiro, o que ele chama de rascunhão, né? Mas já está pronto esse rascunhão. Ele já convidou artistas para fazerem os papéis dos personagens, inclusive a Duzinda. Quer dizer, a gente nota que ele está tendo muito interesse, né, jovem? Agora, além desses 2 livros, a senhora tem outras obras e contos também. Como que é essa produção agora que está aposentada e resolveu escrever, então? Porque eu gosto de escrever. Eu acho que, aliás, de toda a carreira do escritor, o melhor mesmo é escrever. Tem gente, o Chico Buarque diz que ele sofre quando escreve. Eu não. Mesmo quando eu escrevo, por exemplo, eu escrevi a história da Mababá. Então, se fala assim, você sofreu, porque é uma história muito triste, uma história de muito sofrimento. Mas a minha intenção sempre é passar uma mensagem a determinada pessoa. Então, nesse intuito de ajudar, de passar uma mensagem positiva, eu não tenho esse sofrimento. Eu gosto de escrever, entendeu? Então tá, o lançamento do As Gêmeas vai ser no dia 21 de agosto, onde? Vai ser na Igreja Nossa Senhora do Lago, no Salão Social. Vai ser das 16h30 às 20h30. E eu estou esperando vocês lá. Muito obrigada. Sucesso para a senhora. E o Fala DF de hoje terminou. Mande as suas sugestões para a gente. Contamos com sua audiência aqui na TV União, canal 11.1, sempre às 13h30. Também estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Lembre-se, nosso e-mail é falaDFcanal11@gmail.com e o nosso WhatsApp é 61 982 11 49 48. Se quiser rever as matérias e entrevistas, estamos no YouTube. Acompanhe também nossas redes sociais. O Facebook é o Fala DF e o Instagram é o @FalaDF. Obrigada pela companhia e até amanhã. Vamos fazer este jornal juntos.